porque depois a gente vai preparar um material para vocês, né, para quem não pôde estar presente em todos eles, enfim. A gente tem elaborado também alguns documentos para apoiar também, então no final a gente também manda essas gravações junto com os materiais, tudo junto. Então, espero que a gente consiga fazer valer o tempo de vocês. Então, acho que muita alegria que a gente dá início a esse momento, que a gente, né, Sara e Fabiane, mas a gente tem conversado já há mais de um mês para organizar esse evento, com o intuito de apoiar os conselhos estaduais e municipais de educação, na análise e na aprovação dos currículos, né, para a incorporação da educação digital e midiática, conforme as diretrizes que traz o Conselho Nacional de Educação. Né, a gente vai falar hoje dos prazos, do que as diretrizes trazem, a gente vai falar sobre BNCC Computação e vamos falar sobre o conteúdo também, sobre o que é educação digital e midiática e o porquê a gente precisa implementar. O ciclo, então, como eu mencionei, vai ser composto por 4 encontros virtuais, construído muito para apoiar esse processo de análise, né, de aprovação e acompanhamento desses currículos. Hoje, o intuito é que vocês compreendam o que é a educação digital e midiática e que a gente consiga apresentar os normativos que sustentam esse tema e os prazos. Né? Então, a partir desse encontro mais introdutório, o próximo momento do ciclo a gente vai avançar e se aprofundar um pouco mais em temas mais práticos, trazendo também conselheiros para falar com vocês. Então, estamos muito felizes de estarmos aqui. Obrigada pelo tempo de vocês. Então, sem mais delongas, queria convidar a Anita Stefani, que é diretora de apoio à gestão educacional por aqui, na Secretaria de Educação Básica, para a saudação inicial. Por favor, Anita. Obrigada, Nina. Se puder colocar, acho que tirar a tela para eu ficar em destaque aqui, porque como é muita gente, aí eu acho que eu tenho que colocar. Ah, tá ótimo. Obrigada. Então, tá bom. Bem, gente, boa tarde a todos e a todas. Eu estou muito animada com essa formação. É muito bacana ter uma formação aqui reunindo conselheiros municipais e conselheiros estaduais de educação do Brasil inteiro. Eu já estou na educação há algum tempo e faz algum tempo que eu não vejo uma formação online organizada, assim, especialmente, né, para os conselheiros municipais e estaduais de um tema específico, assim, super importante, que é o que a gente vai tratar nesses 4 encontros. Então, eu fico muito feliz. Alguém está falando que o som está horrível, mas acho que estão me ouvindo bem, né? Tá tudo bem? Ótimo. Então, Marlene, talvez seja aí o seu som, mas espero que todos estejam bem. A gente está com muitas pessoas aqui nessa reunião do Teams. Eu também nunca tinha participado de uma reunião do Teams com tanta gente. Normalmente a gente faz live, né, assim no YouTube e tal. Então, se vocês tiverem qualquer problema técnico, nos avisem aqui no chat, que a gente está também super atenta para fazer dar certo aqui com vocês, tá? Bem, gente, eu queria, em primeiro lugar, agradecer muitíssimo ao FONSED e à UNCME, que são parceiros nossos, assim, de primeira hora, né, que ajudam aí na representação, junto ao MEC, dos conselhos estaduais e dos conselhos municipais de educação. Nós, aqui do Ministério da Educação, fazemos na educação básica, fazemos tudo muito em regime de colaboração, mas normalmente a gente tem uma proximidade maior com as secretarias, né? Que são representadas normalmente pelo CONSED e pela Undime, né? Inclusive, a professora Márcia da Undime também está aqui presente conosco, a quem eu agradeço muito, porque são os nossos principais porta-vozes, né? Quem a gente consegue ali dialogar, e a maioria das políticas a gente direciona, né, para as secretarias de educação. Mas esse tema que a gente vai falar hoje, o nosso principal interlocutor são os conselhos, né? São vocês, são os conselheiros aí do Brasil todo, que têm uma função muito estratégica, muito importante, democrática, né? Dentro da nossa lógica
da democracia da educação, né, que é um dos nossos princípios, e que para atingir o objetivo de termos educação digital e midiática para todos os estudantes, né, como parte integral e integrada dos currículos de todas as escolas públicas e privadas no Brasil, como preconiza, né, as nossas legislações, e hoje a Ana vai apresentar para vocês um pouco mais no detalhe, depende de vocês, muito de vocês, né? Então, claro, as secretarias precisam organizar os seus currículos, precisam fazer essa construção e construir isso e viabilizar depois a implementação com os professores e os estudantes, mas são os conselhos, né? São vocês que vão fazer essa análise, essa validação desses instrumentos curriculares para que sim sejam indutores da política educacional na ponta. Então, eu admiro muito o trabalho dos conselheiros, agradeço muito pela oportunidade. Contem conosco, com a nossa equipe aqui. A gente vai deixar os contatos para vocês ficarem muito à vontade de nos procurar. A gente tem materiais formativos, esses 4 encontros. Que depois, Nina, se você puder colocar aquela tela que tem os 4 encontros, vão ser bem bacanas, né? Todos esses materiais vão ficar gravados, então, para quem não puder assistir todos, ou para quem depois quiser relembrar algumas das coisas que a gente falar aqui, vai ser importante. E também no nosso site a gente tem vários materiais complementares informativos aí que ao longo das falas a gente vai mostrando aqui os sites, né, os links para vocês. Então, queria só dar umas boas-vindas mesmo, vou acompanhar aqui a formação com vocês, desejar um ótimo trabalho e reforçar que esse tema da inclusão da educação digital e midiática para os municípios, eu não tenho dúvida nenhuma que é o principal tema do ponto de vista de alteração curricular para este ano e para o ano que vem, tá? Então, para quem é de conselho municipal, com certeza é o tema, assim, do aspecto aqui do governo federal, né, das induções e das orientações federais, é o tema que a gente vai estar mais debruçado, e como vocês sabem, isso impacta, inclusive, a partir do ano que vem, o recebimento do VAR, né, do Fundeb. Então, é uma coisa muito importante que afeta não só a parte pedagógica, né, o ensino e a aprendizagem, mas também o financiamento da educação dos municípios que vocês atuam. Nos estados, esse também, né, é o mesmo prazo para todo mundo, da incorporação da educação digital e midiática nos currículos, nas salas de aula. Então, os estados também vão precisar, né, se debruçar e aprovar aí, junto aos conselhos, esses novos referenciais. Alguns já estão fazendo isso, né? Alguns já fizeram, outros já estão fazendo. E eu sei que também tem toda a discussão do ensino médio, que está trazendo muita prioridade, né, por conta dos itinerários de aprofundamento e tal, e muita coisa se dialoga, viu, nesse tema de educação digital e midiática, com também a perspectiva dos currículos novos do ensino médio. Então, tanto para os estados aí, conselheiros estaduais, como conselheiras e conselheiros municipais, este ano e ano que vem, esse tema com certeza vai estar muito na pauta de vocês, e eu agradeço muito pela dedicação, pelo estudo e pela priorização, para que a gente juntos, né, enquanto sociedade, consiga colocar a temática da educação digital e midiática com tudo que preconiza, né, na BNCC, uma atuação e um ensino reflexivo, ético, crítico e produtivo, né, positivo sobre tecnologia, para que a gente possa incorporar isso nos nossos currículos de toda a educação básica de uma maneira muito intencional e trazendo mesmo o positivo da tecnologia para os nossos estudantes e para os nossos professores. Então, muito obrigada. Devolvo a palavra aí para a Nina. Muito obrigada, Anitta, por suas palavras. Depois, no finalzinho, eu vou colocar também o card, né, falando um pouquinho dos nossos próximos passos, dos próximos encontros, né? São 4 encontros, conforme a gente divulgou. E agora, então, queria passar a palavra para Fabiane Vitello Pedro, presidenta nacional da UNCM em exercício, né, da União Nacional dos Conselhos Municipais de Educação. Então, mais uma vez, obrigada por esse processo de construção, Fabiane, e, por favor, a palavra é sua. Obrigada, Nina. Obrigada, Anitta, por esse momento de estarmos aqui juntos e juntas
para essa integração. Eu acredito que FONSED, Undime e UNCME unidos, nós sim teremos êxito na organização desses novos currículos. E é importante destacar que a presença dos conselheiros municipais de educação. Nós tivemos um pequeno período de tempo para as inscrições, mas acredito que também é um compromisso, e a UNCME tem colocado, Anita, nos seus últimos 2 anos, nos seus encontros nacionais, que agora são congressos nacionais, a temática da BNCC Computação, entendendo a necessidade, mesmo antes da obrigação, em relação ao VAR, né? Porque já em outubro de 22, quando a resolução número 1 do Conselho Nacional de Educação foi aprovada, ela já convocou, ela já estabeleceu esse prazo para os conselhos, que nós não conseguimos atingir, né? Mas que sim, desde o ano de 2024, a UNCME tem colocado sistematicamente, dentro da organização dos nossos encontros nacionais, a temática e justamente as seccionais da UNCME. Aqui temos vários coordenadores aqui presentes, os vice-presidentes também das regiões estão aqui conosco, colocaram nos seus seminários estaduais. Então, a UNCME vem fazendo sistematicamente esse processo de formação, de instrumentalização dos conselhos municipais de educação, que sim, tem um grande compromisso. Muitos conselhos, e aqui é importante citar, eles orientaram como as secretarias deveriam adequar os seus currículos, à luz já da resolução número 1 de 2022, mas também a partir dos seus currículos de território, que eles já possuíam anteriormente. Então, essa adequação, trazendo conceitos, porque eu acho que esse é um dos maiores, uma das maiores dificuldades. Eu acho que temos alguém com o áudio aberto. Temos... Joceliana está com o áudio aberto, se puder fechar, por gentileza. Obrigada. E uma das maiores dificuldades... Desculpa, Fabiane, é que fecharam o seu microfone também. Acho que fecharam de todos, vai fechar. Aqui deu. Então, retomando, uma das maiores dificuldades que os municípios têm encontrado é justamente são os conceitos, né? O que se trata da BNCC Computação, as possibilidades de sim ser um componente curricular, mas também ser um tema contemporâneo e transversal. Então, os conselhos fizeram primeiramente um ato normativo trazendo esses conceitos para poder sim colaborar com a construção e atualização dos currículos dos seus territórios. Então, os conselhos municipais de educação já vêm tomando para si essa responsabilidade, instrumentalizando as secretarias municipais de educação, porque o conselho, além de ser fiscalizador e normativo, quando do sistema municipal de ensino instituído, ele também é um órgão propositivo e mobilizador de políticas públicas. E nós entendemos que o currículo é uma importante política que os nossos territórios precisam construir coletivamente, né? Inclusive emitindo alertas. Quando se coloca um componente curricular, tu cria um cargo, né? Tu tem que ter um professor com um perfil estratégico para assumir esse componente curricular, principalmente nos anos finais. Então, nós sim temos trazido esse conjunto de conceitos e alertas para que os sistemas possam, de fato, se apropriar e também fazer as alterações. Mas ainda temos muitos desafios, né? E a presença hoje aqui de muitos conselheiros municipais se deve, de fato, a essa importante esse importante desafio que nós temos. Então, mais uma vez, parabenizar a Secretaria de Educação Básica, a Ana Dalfabro, nós já conversamos outras vezes, ela já participou de atividades da UNCME, justamente para poder aproximar e apropriar a entidade dos conceitos, porque isso também é importante, né? A UNCME também precisou se debruçar dentro da temática para poder construir uma forma com mais fôlego para poder instrumentalizar os conselhos, e com isso a gente agradece muito e tem certeza que esses 4 encontros, eles vão dar muitos frutos para que os conselhos possam, de fato, organizar, né, e instrumentalizar as secretarias de educação. Então, mais uma vez, obrigada, e que nós possamos seguir juntos nessa parceria, não só com a SEB, mas também com outras secretarias do Ministério da Educação, que neste último período foi e está dando para os municípios um grande fôlego na construção das suas políticas.
Muito obrigada, Fabiane, muito obrigada por suas palavras e achei muito legal que você trouxe esse aspecto propositivo também dos conselhos, né? Super importante. A gente conversou um pouco sobre isso com o pessoal de Minas Gerais, principalmente nas conversas com o FONSED. Então, muito legal você reforçar isso. Obrigada pela sua presença. Agora, queria convidar a Márcia Baldini, dirigente municipal de educação de Cascavel, do Paraná, vice-presidente da seccional Undime Paraná e presidente da região Sul, representando aqui a Undime Nacional. Por favor, Márcia. E obrigada por sua presença. Bem, bom dia não, né? Quer dizer, boa tarde a todos e a todas. Quero saudar a nossa diretora Anita, em nome dela, toda essa frente de honra aqui composto pelas principais instituições que compõem o Sistema Nacional do nosso país. E nesse importante debate, que é a questão da implementação da BNCC Computação, esse tema que realmente eu, como gestora municipal, que vem tirando sono realmente dos nossos dirigentes municipais de educação, uma preocupação intensa. Passamos aí pela prorrogação do prazo via decreto, sabemos que é um dos condicionantes do VAR, que atrela realmente recursos, né, a questão de financiamento aos municípios, se não cumprir esse condicionante. No entanto, o desafio ainda ele é muito grande, porque além da questão da legislação, da questão dos decretos, das deliberações, resoluções que já saíram, é necessário realmente que os municípios eles tenham ciência realmente do que significa implementar isso na prática, porque vai muito além da legislação, envolve o processo de ensino, envolve a prática pedagógica dentro das redes de ensino, e envolve, acima de tudo, também investimento financeiro e, principalmente, qualificação de pessoal. Então, sabemos que o importante papel que os conselhos de educação têm, tanto na esfera dos conselhos estaduais de educação do sistema estadual, quanto na esfera da UNCME com os conselhos municipais de educação. E esses documentos são documentos que têm que ser elaborados, produzidos, realmente com a participação das comunidades escolares, tá? Porque isso vai impactar na aprendizagem, na formação dos nossos alunos. Então, são questões que carecem realmente de formação continuada. Parabenizo o Ministério da Educação por essa importante formação, em nome do nosso... realmente, né? Alguém cortou meu som, acho que agora voltei, né? Então, assim, em nome do nosso presidente Luiz Miguel Garcia, parabenizo o Ministério da Educação por essa importante iniciativa de formação continuada. Espero que seja a primeira de muitas, porque é necessário, além de formar os gestores, os conselheiros de educação que vão aprovar, né, ali as deliberações e as resoluções, os próprios currículos, né, que vai ser implementado. Também é necessário que se estenda essa formação para diretores de escolas, que vão modificar os projetos políticos pedagógicos, o regimento escolar, e que também essa formação seja estendida aos professores e profissionais da educação. Porque uma questão é falar dos fundamentos da BNCC Computação, a questão da cultura midiática. Outra questão é você colocar isso no planejamento, você desenvolver habilidades e você colocar isso em prática. E hoje a LDB ela dá duas possibilidades, né? A questão do componente curricular ou ser trabalhado de forma multidisciplinar. Sabemos que tanto na educação infantil não existe essa obrigatoriedade, mas muito já se trabalha em relação à educação infantil de formas diferentes e lúdicas em relação à questão da cultura midiática. Com todo o cuidado, é claro, sabemos que há restrição de uso de telas para crianças de 0 a 3 anos. Sabemos também que dentro do ensino fundamental é necessário, nos anos iniciais, esse trabalho ser iniciado, mas também trabalhar em tirar a visão do professor e do profissional da educação, que quando se fala em trabalho da cultura midiática e da BNCC Computação, logo se pensa em usar computadores. E não é apenas isso, tem todo um rol muito grande de trabalho a ser feito. Então, são muitos desafios que nós temos aí pela frente. Em nome da Undime Nacional, em nome do nosso presidente Luiz Miguel Garcia, nos colocamos à disposição para estar contribuindo, para estar colaborando nesse processo, e agradecemos a participação de todos aqueles que estão da Undime participando. Tenho certeza que esse vídeo, diretora Anita,
ficará ali e muitos municípios do Brasil todo vão estar assistindo, vão estar se apropriando desse material para estar melhorando a sua prática. E que venham outras formações continuadas que, com certeza, vamos precisar muito dentro dessa temática. Muito obrigada a todos. Muito obrigada, professora Márcia. Obrigada por sua presença, obrigada pela parceria que a gente tem tão forte com a Undime, como a Anita trouxe, super importante para a gente também. A gente vai contar um pouquinho também de como que a gente tem assessorado as redes municipais e estaduais para esse desafio, né, para enfrentar esse desafio. E aí, para fechar a nossa mesa de abertura, eu queria passar a palavra ao presidente do FONSED, do Fórum Nacional dos Conselhos Estaduais e Distrital de Educação, Felipe Michel Braga. Acho que ele já está por aqui. Por favor, Felipe. Presente. Ah, perfeito. Oi, presidente, boa tarde. Oi, Marina, boa tarde. Obrigado aí pelo cumprimento, pelo convite, pela realização do evento. Eu não sei se a minha câmera está funcionando para vocês. Estão me vendo? Não. Não. Vou fechar e abrir de novo. Agora sim. Perfeito, agora sim. Eu estou no melhor lugar para estar quando a gente trabalha com educação, que é numa escola, que é a Escola Estadual Leon Renault, pai da Gameleira, em Belo Horizonte. Me atrasei para entrar, peço desculpas, porque eu estava em reunião com a Superintendência Técnica do Conselho Estadual de Educação de Minas Gerais, presencial aqui, fazendo uma reunião de alinhamento importante também. Mas estamos juntos, isso que importa. Queria aproveitar para cumprimentar, além da Marina, a Ana Del Fabro, a Anita também, toda a equipe de vocês fazendo um trabalho primoroso, muito dedicado, muito cuidadoso em relação à ciência da computação, à educação midiática, todos os assuntos correlatos. Vejo aqui também a Fabiana Bitello, na tela como Fabiano Pedro, que é vice-presidente lá da UNCME. Eu abraço minha admiração e respeito também ao trabalho da União Nacional dos Conselhos Municipais de Educação, tanto do meu professor mestre Manuel Alberto, quanto de todos vocês da UNCME. Cumprimentar a secretária Márcia, que falou pela Undime também, já tivemos a oportunidade de estar junto. Um abraço, meu cumprimento também. A Undime de Minas Gerais, grande parceira nossa aqui, a Undime Nacional, grande parceira do Ministério da Educação e do povo brasileiro, né, para a educação que se dá no âmbito municipal também. Quero cumprimentar também a Sara Vitral, que é a secretária executiva do FONSED, que tem feito acompanhamento com vocês de toda essa pauta e trabalho. Muito brevemente, dizer que a gente renova o compromisso de cuidar dessa pauta também na atualização das resoluções estaduais e distrital, no alinhamento das nossas diretrizes curriculares nas unidades da federação, de acordo com a legislação nacional, e a gente está sempre numa defasagem temporal pelo volume de trabalho que a gente tem, mas é um exercício significativo que os estados abraçaram também para trazer isso para os currículos, porque os especialistas dizem assim, o futuro já chegou, mas está muito mal distribuído. Em relação ao conhecimento tecnológico também, que os nossos estudantes, as nossas crianças, são consumidores de tecnologia, mas muito mais do que isso, tem que ser curadores desse conteúdo, para entender o que significa uma opinião que ele está recebendo por uma rede social ou por um outro canal. Eles têm que ser produtores de conteúdo, produtores de tecnologia, então ele tem que entender como funciona o pensamento computacional, a racionalidade por trás dos algoritmos, isso não é trivial, precisa muito dos nossos mais importantes responsáveis por essa transmissão de conhecimento, que são os professores. Os professores precisam de amparo, nossos responsáveis pelos sistemas, seja via planejamento de políticas públicas, diretrizes curriculares, resoluções, material pedagógico, sistemas operacionais adequados, formações iniciais e continuadas adequadas, e são exercícios da nossa vida toda e mais 15 dias. E para aqueles que virão depois de nós. Mas o FONSED está muito comprometido, a gente teve uma reunião plenária, inclusive, muito boa em julho, conversando com vocês, conhecendo em primeira mão o estudo, por exemplo, feito com Vozes da Educação, e os conselhos têm se dedicado a estudar isso e preparar, na revisão, inclusive. Acho que cortou, Nina. Acho que cortou. Acho que ele perdeu a conexão, vamos esperar se ele retorna.
eu acho que a gente pode seguir e aí qualquer coisa ele faz o encerramento. Tá Pode ser, bem. Sara? Sim, pode ser. Só quero reforçar aqui os agradecimentos e dizer da importância, né, desses encontros para a gente do FONSED e agradecer mais uma vez a vocês, Marina, Ana e Anita, né, por terem tomado frente nessa organização, e acho que vai ser muito importante para o Brasil todo, né, para todas as secretarias municipais, estaduais e conselhos também, estaduais e municipais. Então, muito obrigada. Seguimos e vou acompanhar aqui com vocês. Muito obrigada. Obrigada, presidente Felipe e Sara também pela parceria. Como o Felipe comentou, em julho a gente estava... Oi, Felipe. Voltou. Por favor. Voltei, sem câmera de novo, deixa eu desligar e ligar de novo. Só para dizer, para encerrar e não ser muito extenso mesmo, que é isso, a gente é desafiado tecnologicamente de várias formas para levar a tecnologia aos nossos estudantes e consumi-la e produzi-la todos os espaços que estamos. Então, parabéns pelo trabalho, muito obrigado, contem com a gente, o FONSED está comprometido, os conselheiros e conselheiras estaduais estão aqui presentes, inclusive a gente se comprometeu a divulgar para aqueles que não puderam estar de forma síncrona, para também buscarem acesso a esse conteúdo de forma assíncrona, e temos aí mais encontros além do de hoje, para colaborar, contribuir, aprender e construir conhecimento junto. Obrigadão, parabéns, adoro o trabalho de vocês, nosso também, pena que deixa a gente sem dormir, é por uma boa razão. Obrigadão, gente. Com certeza. Nós também estamos preparando um material para poder compartilhar com quem não pôde estar nos 4 encontros ou com quem quiser também compartilhar com quem não conseguiu se inscrever, enfim. Sara, você está com a mão levantada? Quer complementar? Eu só queria pedir, Marina, antes de vocês iniciarem, só reforçar que eu mandei aqui no chat um formulário para todos que puderem, por favor, preencherem a lista de presença para a gente poder ter o registro que essas formações, enfim, são importantes, né? Então, quem puder, por favor, fazer o registro da presença. Obrigada. Perfeito, obrigada. Eu reforço isso também no final, então. Obrigada. Pessoal, então, acho que muito agora encerrada a abertura, agradeço novamente. Oi, Sara. Não? Ah, tá. Agradeço novamente a presença do FONSED, da UNCM, da Undime, que é tão presente e parceira nossa. Acho que o intuito de hoje é justamente superar esse olhar ferramental para a tecnologia, né, que eu acho que a Márcia trouxe um pouco, e olhar para ela como objeto de conhecimento também, e muito o que o Felipe trouxe, né? Então, não é porque a gente tem estudantes hoje nativos digitais que eles já têm as competências digitais desenvolvidas, então a gente precisa, de fato, trabalhar para garantir a proteção também, segurança e garantir que eles tenham todas as ferramentas e o conhecimento para superar esses desafios atuais que, como disse bem o Felipe, já chegou, né? O futuro já chegou, então gostaria de começar o nosso painel para a apresentação dos normativos de educação digital e midiática, com a Ana Dalfabro, nossa coordenadora geral de tecnologia e inovação aqui. Ana, por favor, eu vou te deixar no destaque e vou começar a compartilhar a apresentação. Obrigada, Marina. Pessoal, boa tarde, todas e todos. Muito feliz de ver aqui um grupo enorme de conselheiros e conselheiras municipais e estaduais participando dessa tarde aqui com a gente. Acho que a gente, há bastante tempo, já queria fazer essa aproximação com vocês. O papel dos conselhos, principalmente nesse nosso tema e nesse momento que a gente está hoje, é muito fundamental para a gente conseguir avançar nessa agenda de educação digital e midiática, garantir que a gente está preparando os nossos estudantes, desde a educação infantil até o ensino médio, para se tornarem cidadãos digitais. A gente vai falar um pouquinho hoje sobre a importância desse tema, acho que entender um pouco por que então que a gente está trazendo esse debate aqui para vocês, quais são, né, as normas, o nosso histórico aí de previsão do ponto de vista das políticas públicas a respeito desse tema.
Então, hoje é só nosso primeiro momento de fato, começar a falar sobre isso. Acho que todo mundo já trouxe aí que teremos outros encontros para depois ir aprofundando em questões mais específicas. Então, acho que para começar, esse é um tema que aqui no Ministério da Educação vem sendo puxado, né, e pensado a partir da Estratégia Nacional Escolas Conectadas, que foi lançada em setembro de 2023 pelo presidente Lula, pelo ministro Camilo, que nasceu com esse objetivo da gente conseguir educar com tecnologia para a inclusão e cidadania digital. E isso traz, né, a tecnologia, uma proposta de tecnologia sob duas principais vertentes, né? Uma de que a gente precisa, e isso é uma camada hoje absolutamente fundamental, incluir os nossos estudantes digitalmente, para que eles de fato hoje possam ter acesso ao seu desenvolvimento da melhor forma, acesso a serviços, né, acesso a tudo que a tecnologia possibilita de bom e a importância da gente olhar para a inclusão dos nossos estudantes, e isso passa, né, por uma camada super importante de a gente rever infraestruturas das escolas, rever desigualdades estruturais que a gente tem hoje no acesso a tecnologias, mas também da gente conseguir educar com tecnologia com esse grande objetivo de chegar na cidadania digital, né? Então, de preparar os nossos estudantes para conseguirem ser cidadãos digitais, responsáveis, éticos, críticos. Então, a gente vai falar um pouco sobre isso. Então, aqui, quando a gente está falando de educação digital, quando a gente está falando da tecnologia dentro da escola, nossa preocupação não é só que os professores e professoras, gestores e os nossos estudantes saibam utilizar a tecnologia como ferramenta, né? Mas a gente também está falando de uma dimensão super importante da gente falar sobre tecnologia e todo esse impacto que a tecnologia traz para as nossas vidas pessoais, profissionais. Então, a gente está discutindo esse tema nessas duas dimensões. E dentro da Estratégia Nacional de Escolas Conectadas, a gente vem atuando, então, em 6 eixos paralelos, né, em 6 frentes paralelas, que são complementares e necessárias para que a gente consiga fazer essa visão, né, de educar com tecnologia se concretizar de fato dentro das nossas escolas. Então, uma das coisas muito importantes da gente pensar é a conectividade de qualidade nas nossas escolas para que a gente consiga garantir que a internet não está chegando só na sala da gestão, só na secretaria da escola, mas que o professor, dentro de sala de aula, consegue fazer uso dessa conectividade no processo de ensino e aprendizagem. É muito importante que a gente olhe para o acesso a dispositivos, né? Então, quais são esses equipamentos hoje à disposição dos estudantes dentro das escolas, que permite, né, o uso pedagógico. Aqui tem um debate bastante importante também que a gente iniciou esse ano sobre o uso equilibrado das tecnologias. Então, em que medida que a gente também olha para o celular do estudante dentro da escola, pensa em que momentos que ele vai, de fato, contribuir para o desenvolvimento desse estudante, em que momentos que ele está sendo um fator aí de distração, de desvio de atenção e de afastamento até dentro da escola, né? Muito importante a gente pensar também a gestão das nossas escolas, das nossas secretarias, em que medida que a tecnologia, né, os sistemas de gestão hoje nos ajudam a ter uma gestão melhor de todas as políticas educacionais, com mais segurança em relação aos dados dos nossos estudantes, dos nossos professores, e muito importante que a gente olhe também para todas as dimensões mais pedagógicas, que a gente olhe para o currículo das nossas escolas hoje, relacionado a esse tema, que a gente pense a formação de todos os profissionais da educação para que deem conta desse desafio e que a gente olhe também para os recursos, materiais didáticos que estão à disposição das nossas escolas, tanto os materiais impressos, né, então os nossos livros didáticos no âmbito do PNLD, quanto também os recursos digitais para apoiar aí essa formação com o uso de tecnologias. Então, essa é a visão geral que a Estratégia Nacional de Escolas Conectadas traz, e é muito importante que a gente entenda que, apesar de hoje aqui, o foco da nossa discussão é ser mais essa parte de currículo, né, onde a gente vai mergulhar um pouquinho mais hoje, que a tecnologia dentro da escola, a educação digital e midiática dentro da escola, ela é a articulação de todos esses elementos para que ela, de fato, funcione, né? Então, é importante trazer aqui uma visão geral. Podemos seguir.
Então, a INEC, ela é hoje esse grande sistema aqui, por meio do qual o Ministério da Educação vem articulando, né, ações e políticas relacionadas ao acesso, né, à conectividade, a dispositivos. Então, a gente trabalha muito aqui dentro do Ministério da Educação em parceria com a Anatel, com o Ministério das Comunicações, Ministério da Ciência e Tecnologia, também com o Concede, Undime, para articular políticas que consigam chegar nas nossas escolas e apoiar o acesso à conectividade de dispositivos. A gente também tem diversos parceiros, né, parcerias com universidades, também com outros ministérios, com o Unesco, Unicef, para a gente conseguir pensar apoios técnicos para a parte de currículo, formação, recursos educacionais digitais. Temos plataformas do MEC que vem apoiando também a formação dos nossos professores, depois a gente vai falar mais disso. E nesse eixo, né, nessa parte de gestão e transformação digital, hoje o Ministério da Educação tem essa importante iniciativa que é o MEC Gestão Presente, para apoiar aí estados e municípios da gente conseguir evoluir nessa transformação digital das nossas secretarias e da nossa educação. Pode passar. Né? Bom, hoje então a gente vai focar nesses 3 eixos mais pedagógicos e eu queria começar explicando por que a gente está aqui, né, juntando tanta gente para discutir esse tema da educação digital e midiática no currículo, né? Qual que é a importância disso? Qual que é o contexto hoje que a gente tem encontrado dessa relação entre as nossas crianças e adolescentes e esse mundo online, esse mundo digital, né? Então, o que a gente observa hoje, quando a gente vai olhar os dados que a gente tem sobre a relação das nossas crianças e adolescentes com a internet, é que a gente tem um alto uso de tecnologia, né, e da internet pelas nossas crianças e adolescentes brasileiros, né? Então, dados da TIC Kids do ano passado, saiu ontem a TIC Kids 2025, em breve a gente atualiza vocês com os novos dados, mas essa tendência se mantém. A gente tem um percentual grande de crianças e adolescentes que usam a internet regularmente, né? E 98% desse grupo aí de 9 a 17 anos usa, inclusive, pelo celular, né? O Brasil está hoje, segundo dados do PNUD, entre os países com maior uso de internet por menores de 15 anos. Então, a gente vê que a gente tem uma presença grande já, né, das nossas crianças e adolescentes nesse mundo digital. Isso traz uma série de benefícios que a gente precisa conseguir potencializar na educação, mas traz também uma série de riscos, Câmara de né? segurança. Então, um dos pontos importantes da gente olhar aqui são os riscos voltar relacionados ao aprendizado dos nossos estudantes, né? E os próprios estudantes que têm trazido isso, né? Esse dado aqui é do PISA de 2022, os próprios estudantes que têm declarado como, muitas vezes, né, o uso do celular dentro de sala de aula tem afetado a concentração dos estudantes, né, o uso de tecnologias tem impactado também na atenção dentro de sala de aula, e também a gente tem dados hoje muito relacionados a riscos relacionados à saúde física e mental também dos nossos estudantes, por essa presença muitas vezes precoce ou também não mediada de uma forma geral a conteúdos sensíveis dentro do mundo digital, né? Então, a gente vem observando um crescimento de casos de ansiedade nos nossos jovens de 15 a 29 anos, muito associado principalmente ao uso de redes sociais. A gente sabe que, e tem dados muito preocupantes, cada vez crescentes, de estudantes que são expostos a violências dentro do mundo digital, né? Muitas vezes isso, infelizmente, chegando aí a impactos, né, na própria segurança física dos nossos estudantes e adolescentes. E também, acho que para além da questão da violência dentro desse mundo digital, muitas vezes também a gente vê cada vez mais crescimento aí dos casos de bullying, né, de crianças e adolescentes enfrentando situações ofensivas e discriminatórias na internet. Então, acho que esse é um pouco do cenário preocupante de fundo que eu acho que já tem chegado muito nas nossas escolas, né? A gente tem muitos relatos que chegam de professores, diretores, e a gente tem acompanhado, acho que vocês têm acompanhado muito no debate público, acho que uma crescente preocupação em relação a essa interação de crianças e adolescentes na internet, né? Então, a gente teve a aprovação recente, inclusive, do ECA Digital, né, que é essa nova lei
que vem para ajudar exatamente a gente a proteger as nossas crianças e adolescentes no mundo digital. E a partir desse cenário, a gente precisa pensar, pode passar, Nina, um pouco do como isso tudo chega dentro de sala, chega dentro do universo da escola. Muitos desses desafios são desafios que não são só da educação, né? Então, sei que, no geral, todos os problemas e questões as pessoas sempre querem jogar, muitas vezes, no colo ali do professor e da escola, e é claro que esse cenário todo precisa de uma atuação multissetorial, né? Então, temos outras áreas, Ministério da Justiça atuando, outros setores, pensando nas formas da gente conseguir proteger os nossos estudantes, mas dentro do mundo da educação tem uma parte que nos cabe, que é de conseguir preparar as nossas crianças e adolescentes para entenderem esse mundo contemporâneo, como ele funciona, né? Então, a educação digital e midiática vem exatamente com essa finalidade da gente conseguir trazer essa bagagem para os nossos estudantes, conseguirem entender que hoje, né, nós vivemos aí num mundo muitas vezes em larga escala, mediado por telas, por plataformas, né, por um fluxo enorme de informações, e é muito importante que eles consigam entender como todos esses mecanismos funcionam, como essas tecnologias funcionam, como que é hoje a circulação de informações dentro desse mundo digital, para realmente conseguir, da mesma forma como a gente apresenta, né, nas áreas de ciências biológicas o funcionamento das coisas, aqui também a gente precisa começar a discutir dentro da escola o funcionamento do mundo digital, que hoje é uma seara onde a gente convive, né, no âmbito do trabalho, no âmbito da nossa vida pessoal, da nossa vida pública. E falando de vida pública, muito da nossa vida pública hoje se dá também no mundo digital. E por isso que é muito fundamental que a gente entenda. Ups, acho que só o microfone que está vazando. É muito fundamental que a gente entenda, então, a importância da educação digital e midiática nesse contexto de uma formação cidadã crítica em termos digitais, né? Então, à medida em que o debate público ocorre muito no digital, é importante que a gente fale sobre essa formação cidadã no contexto digital com os nossos estudantes, né? Então, como que a gente consegue ler criticamente todas as informações, todos os debates que acontecem no mundo digital, e acho que cada vez mais é muito importante que a gente compreenda que o exercício da cidadania hoje passa por uma formação que prepare os nossos estudantes para a convivência, né, de forma ética, de forma responsável nesse mundo digital. Pode passar. Muito importante também que a gente entenda que a grande finalidade aqui também da educação digital e midiática é ajudar os nossos, né, apoiar os nossos estudantes a entenderem e discutirem muito essa relação entre tecnologia e sociedade. A gente sabe cada vez mais como o avanço da tecnologia tem aumentado muitas vezes a desigualdade ainda mais entre países, né, entre próprias regiões aqui do Brasil, e a gente olhar para essas desigualdades novas produzidas pela tecnologia e pensar e discutir junto com os nossos estudantes, né, formas e estratégias também da gente superar, é parte do debate importante para entender muito da organização hoje da sociedade, né, a partir aí dessa relação. E um quarto elemento muito fundamental é a gente entender também a importância do desenvolvimento de competências digitais hoje dentro desse contexto do século XXI, né? Então, a importância da gente entender que conseguir usar a tecnologia para resolver problemas, para pensar em novas soluções para os nossos desafios globais, também é uma coisa muito importante da gente trazer para dentro aí de sala de aula, trazer para dentro das nossas escolas. Então, quando a gente está falando sobre a importância da educação digital e midiática, muito importante que a gente tenha essa visão aí geral do porquê desse tema, porquê agora, né, e como ele se relaciona hoje com as nossas realidades. Pode passar. Ana, sua apresentação não está sendo visível para nós, não. Não? Então, peraí, só um minuto. Tá sim, Ana. Nós estamos vendo sim. Conseguimos Tá ver. sim. Tá Aqui sim, tá pra mim tranquilo está. também. Estão vendo? Então tá Para bom. mim tá tranquilo também. Pode ser a configuração aqui, desculpa. Não, imagina. Então, gente, acho que
contei um pouquinho para vocês por que esse tema é tão importante, e agora eu vou contar um pouco da história também desse tema da educação digital e midiática nos últimos anos, em termos das políticas, dos normativos que foram publicados e pensados, né? Então, esse tema surge não pela primeira vez, mas primeira vez no nosso recorte aqui mais recente, em 2017, com a aprovação da Base Nacional Comum Curricular, que já trouxe na competência geral número 5, que era a competência de cultura digital, a importância da gente conseguir desenvolver nos nossos estudantes essa capacidade de usar a tecnologia de forma crítica, ética, responsável para a solução de problemas, né? Então, isso já está dentro da Base Nacional desde a sua, né, primeira edição aí de 2017, mas em 2022 a gente tem aprovação de uma nova resolução do Conselho Nacional de Educação, que aprovam novas normas relacionadas à cultura digital, mundo digital e pensamento computacional. Essa foi uma discussão que já tinha surgido na época de discussão da base em 2017, mas acabou que na época da aprovação não se tinha ainda um consenso de já incluir, e esse debate se alongou, inclusive pela complexidade, e teve de fato a sua aprovação pelo Conselho Nacional de Educação em 2022, do documento que vocês conhecem como BNCC Computação, né? Que trazia aí 3 novos eixos, várias novas competências, desde a educação infantil até o ensino médio, né? E inicialmente a gente já tinha, inclusive, um prazo previsto pelo Conselho Nacional de Educação, de que estados, municípios e Distrito Federal iniciassem a implementação dessas novas diretrizes, um ano aí depois da homologação, então a gente está falando aí de outubro de 2023. Pode passar. Em 2023, a gente tem a aprovação de uma outra política muito importante, que é a Política Nacional de Educação Digital, que é o primeiro marco aí legal que define a educação digital como um direito de todos. Então, essa política fala de inclusão digital da população em geral, mas tem um foco, tem um dos eixos que é o de educação digital escolar, que traz, então, essa previsão de um componente curricular obrigatório de educação digital nos currículos da educação básica, alinhado à BNCC, as diretrizes nacionais, né? Então, a PNED altera, inclusive, a Lei de Diretrizes e Bases para prever, pela primeira vez em lei, essa educação digital, né? Então, é nesse contexto também que a gente está aqui discutindo o tema da educação digital. Pode passar. Em 2025, agora esse ano, né, a pedido do Ministério da Educação, também da Secretaria de Comunicação da Presidência, a gente tem uma nova discussão no Conselho Nacional de Educação de conseguir trazer diretrizes aí operacionais relacionadas ao uso de dispositivos digitais nos espaços escolares, mas queria destacar aqui essa segunda parte, que é a integração curricular do componente de educação digital e midiática nos currículos das nossas escolas. Então, o que o Conselho Nacional de Educação fez agora, no início desse ano, foi exatamente um documento para orientar todos os sistemas de ensino de como implementar conjuntamente, né, a Base Nacional de 2017 com a BNCC Computação, em consonância com essa nova política, que é a Política Nacional de Educação Digital. Então, essa resolução aprovada agora no começo desse ano traz detalhadamente, né, a importância da leitura conjunta desses 3 instrumentos, entre outros, para a gente conseguir pensar, então, o currículo de educação digital e midiática das nossas escolas. Também nessa resolução, a gente tem novos prazos estabelecidos pelo Conselho para que esses temas sejam implementados dentro de toda a educação básica. Então, o prazo de alteração dos referenciais curriculares para a integração desse tema da educação digital e midiática passa a ser dezembro desse ano, com o início da implementação já no começo de 2026. Então, prazos que estão aqui se aproximando e uma importância muito grande da gente ter o apoio de vocês, conselheiros municipais e estaduais, né, em colaboração aí com as secretarias estaduais e municipais de educação, para que a gente consiga, o quanto antes, organizar todos esses normativos, toda essa visão de educação digital, para que a gente consiga, de fato, cumprir os prazos aqui previstos pelo Conselho Nacional de Educação e iniciar a implementação desse tema em todas as escolas. Pode passar. Mas então, o que o Conselho, né, Nacional de Educação estabeleceu como sendo
a educação digital e midiática, né? Então, a educação digital e midiática é uma área interdisciplinar que desenvolve competências de aprendizagens previstas na base relacionadas ao uso de tecnologias, cultura digital, pensamento computacional, comunicação, análise de informações e mídias, né? Então, como vocês podem ver, a gente tem um eixo de mundo digital que olha muito para as competências relacionadas ao entendimento do funcionamento desse mundo digital. Então, fala sobre a importância da gente conseguir entender o funcionamento desse mundo digital para que depois a gente consiga, de fato, exercer a nossa cidadania. A gente tem um eixo relacionado ao pensamento computacional, que fala exatamente sobre esses novos temas que vêm da área de computação, relacionados a letramento computacional, entendimento sobre algoritmos, sobre inteligência artificial, como uma parte necessária, não só para a compreensão do mundo digital, mas para que também os nossos estudantes consigam dominar esses conceitos relacionados à área da computação para a resolução de problemas. E a gente tem um terceiro eixo, que é o da cultura digital, que diz respeito à cidadania digital, à necessidade da gente ter um letramento informacional e midiático relacionado, né, muito a essa parte do campo da gente conseguir analisar criticamente tudo que nos é apresentado em termos de informação dentro do mundo digital, e isso cada vez vem ganhando, né, uma perspectiva mais importante, dado o volume imenso de informação que a gente consome diariamente dentro do mundo digital, e a necessidade dos nossos estudantes conseguirem separar ali dentro de todas aquelas informações, entenderem, né, o que são informações confiáveis, acho que principalmente para que consigam ter essa leitura crítica bem desenvolvida e consigam navegar dentro desse mundo digital de forma a conseguir compreender melhor tudo que é apresentado, segurança da informação. E também, então, a gente trazendo aqui para o nosso recheio, né, a gente também tem dentro desse campo da cultura digital uma necessidade muito grande dos nossos estudantes conseguirem navegar também por esse mundo digital em todas essas suas diferentes, né, mídias, saberes digitais e culturais. Aqui a gente tem uma parte muito importante que é importante de ser lida de forma articulada também com a parte geral, para os nossos estudantes aprenderem a conviver dentro desse mundo digital de uma forma segura, mas também de uma forma ética e responsável, né? A gente tem visto cada vez mais os nossos estudantes sofrendo casos, né, de bullying na internet, sofrendo casos de violência dentro da internet. Importância da gente conseguir, deles saberem se proteger dentro desse meio, mas também de eles próprios não serem agentes aí de violência dentro desse mundo digital. Acho que houve um eco. Obrigada, pronto, podemos passar. Então, quando a gente está falando dessa área de educação digital e midiática, uma orientação importante também dada pelo Conselho Nacional de Educação dentro desse novo documento, né, dessas novas diretrizes aprovadas, é a importância da gente entender que as novas competências relacionadas à educação digital e midiática que foram aprovadas dentro desse documento chamado de BNCC Computação, também se inserem dentro da escola no mesmo contexto da base como um todo e precisam ser lidas de forma conjunta, conjugada, com as próprias competências gerais já previstas na base hoje, né? Então, a gente já tem na parte geral, competência geral número 5, que eu já tinha mencionado, a gente já tinha também novas competências gerais relacionadas à utilização de diferentes linguagens, inclusive a digital, a importância da gente valorizar, né, e utilizar os conhecimentos historicamente construídos também sobre o mundo digital. Então, é muito importante que a gente consiga pensar num currículo para as nossas escolas que integre o que já está previsto na parte geral da Brase com essa nova área específica aqui da educação digital e midiática, né? E muitos desses temas que estão presentes aqui nessas novas competências, desses três temas, se relacionam muito também com as outras áreas do conhecimento, né? Então, quando a gente está falando de letramento informacional e midiático, isso se relaciona muito a várias das competências da área de linguagem, da área de língua portuguesa,
quando a gente fala, por exemplo, sobre distinguir fato de opinião, né? E outras questões que a gente traz aqui sobre abstração, decomposição, por exemplo, relacionadas ao campo do pensamento computacional, se relacionam muito ao que já está previsto dentro da matemática. Então, tudo que é trazido aqui tem muitos pontos de contato, pontos de sinergia super importantes com outras áreas do conhecimento também. Então, é muito importante que a gente consiga pensar esse novo currículo de forma muito articulada. Pode passar. Então, acho que um ponto bastante importante da gente entender com esse novo campo é a importância da gente evoluir de uma visão da tecnologia dentro da escola como algo meramente instrumental, né? Então, nosso objetivo não é mais simplesmente que os nossos estudantes consigam usar a tecnologia como um instrumento, mas eles precisam passar, né, para também terem um ponto de vista crítico, né? Então, deles serem usuários críticos de tecnologia, né? Saberem utilizar, fazer uma leitura crítica do mundo digital, das tecnologias. E mais do que isso, né, porque a gente consiga partir para essa visão ainda mais completa, que é o ponto de vista crítico e ético. Então, daí o estudante não só como um consumidor de tecnologias, né, não só como usuário crítico, mas também capaz aí de criar com tecnologia, de ter essa capacidade de analisar eticamente as soluções tecnológicas hoje à disposição do nosso mundo digital. Então, quando a gente está pensando evolução, né, discutindo aqui os novos currículos, é importante que a gente consiga sair, né, da visão meramente instrumental, que acabou pautando um pouco mais a base, a primeira aprovação da base, para a gente ter essa visão agora mais completa, do que a gente quer desenvolver nos nossos estudantes. Pode passar, Nini. Obrigada. Outros pontos, acho que importantes aqui, já falando com o nosso conselho, a gente vai ter um tempo maior, inclusive, para discutir isso no próximo encontro, mas o Conselho Nacional de Educação deixou aí a cargo dos sistemas de ensino a liberdade para tomar algumas decisões nesse processo de implementação da educação digital e midiática, né? Então, falando aqui mais especificamente com os municípios, né? A gente sabe que tem muitos municípios que têm hoje estratégias de terem currículos autorais adotados no município e outros que já hoje adotam o currículo dos estados, né? Então, são estratégias, as duas possíveis de implementação, e o Conselho Nacional de Educação ainda previu que essa integração da educação digital e midiática no currículo poderia ser feita de forma transversal ou específica, né? Então, temos dois caminhos aqui possíveis. Tanto esse currículo pode ser trabalhado de forma transversal em todas as áreas, quanto a gente pode falar de fato de uma carga horária específica dentro da grade curricular para trabalhar o tema de educação digital e midiática, né? Então, fica a cargo aí dos sistemas de ensino prever a estratégia, né, de integração desse tema no currículo que achar mais adequada para o seu contexto, para a sua realidade, também para a sua etapa, né? Então, inclusive, é possível que decisões sejam tomadas no ensino médio, esse tema ser trabalhado, né, com uma carga horária específica, mas nos anos iniciais, por exemplo, ser trabalhado de forma transversal, né? Então, para cada uma das etapas, para cada um dos contextos, essa decisão fica a cargo aí dos sistemas de ensino, e os dois caminhos, então, são possíveis, né? É possível também que determinado sistema opte por trabalhar esse tema de forma transversal apenas e não ter um espaço específico na carga horária. O que é importante a gente considerar quando a gente está olhando para essas duas decisões? Fatores que influenciam essa decisão, né? Espaço na carga horária. Então, quando a gente está discutindo propostas para redes que já estão, né, larga escala, com o ensino em tempo integral, é mais fácil de achar espaço na carga horária para inclusão disso de forma específica. Quando a gente já tem desafios, né? Por exemplo, o primeiro ano dos anos iniciais, processo importante de alfabetização dos estudantes acontecendo, com uma carga horária já mais limitada, uma estratégia de trabalhar isso de forma transversal pode também ser muito positiva, né? Independentemente da decisão sobre uma estratégia transversal específica, é muito importante entender que essa temática
ela se relaciona muito com todas as áreas do conhecimento, né? Então, por mais que uma rede opte por ter um momento, né, de uma carga horária específica dentro da grade curricular, é importante que a gente entenda que esse tema tem muitas interações positivas com outras áreas e de que, de qualquer forma, olhar para essas transversalidades também é muito importante, né? Então, é claro que hoje, mundo digital, a relação entre a tecnologia e sociedade, é algo que impacta muito saberes, né, aprendizagens relacionadas né, parte, por exemplo, toda de sociologia, de língua portuguesa. Então, olhar também para as interações desses temas com as outras áreas é muito específico, é muito importante, perdão, independentemente da estratégia. Vamos falar mais sobre esse tema também, da decisão sobre a transversalidade ou especificidade, quando a gente for falar sobre formação de professores. Então, vamos voltar nesse ponto, porque também acho que a decisão sobre a transversal específica afeta bastante depois a estratégia de implementação disso nas escolas, né, nas secretarias de educação. Então, trazem demandas diferentes em termos de formação de professores, então a gente volta nesse ponto mais para frente. Pode passar. Bem rapidamente, acho que para não avançar tanto o nosso tempo aqui, né? Acho que é importante a gente entender as prioridades para cada uma das etapas. Então, o Conselho Nacional de Educação fala sobre educação infantil, né? Que aqui é importante a gente olhar sobre a introdução lúdica e segura ao mundo digital, mais com ênfase aí na exploração, na experiência. Então, a gente não está falando aqui de um uso intensivo de telas, né, de uma introdução já precoce à utilização de plataformas dentro da escola, mas apenas uma discussão lúdica sobre a relação ali das nossas crianças com a tecnologia. Nos anos iniciais, o currículo traz aí competências, né, prioridades relacionadas à consolidação das habilidades de alfabetização digital e um começo de desenvolvimento aí do pensamento computacional. Nos anos finais, né, a orientação é de que o currículo deve ajudar os estudantes a aplicar as tecnologias digitais nos seus projetos de vida, além de começar essa reflexão sobre cidadania digital e participação social. No ensino médio, a gente está falando da ênfase já na cidadania digital, com o desenvolvimento daí mais aprofundado do pensamento computacional, da análise crítica das tecnologias, e aqui a gente está falando de uma abordagem mais aprofundada, que já entra nas discussões éticas, sociais envolvidas no uso das tecnologias digitais. Pode passar, obrigada. Importante trazer aqui, gente, também que, acho que a Anita trouxe na fala dela, que a gente teve uma nova discussão dentro da CIF a respeito da condicionalidade 5 do VAR Fundeb. Então, nos últimos 2 anos, né, em 2024 e 2025, a gente teve já o monitoramento, né, através do questionário que analisa o cumprimento das condicionalidades do VAR Fundeb, a respeito do andamento da implementação da educação digital e midiática nos currículos das redes. Neste ano e no ano passado, isso foi só um monitoramento, né, um acompanhamento da evolução disso, mas ficou aprovado agora, na última reunião da CIF da semana passada, que em 2026, ao responderem o questionário do VAR Fundeb, as redes já vão ter que comprovar que trouxeram esse tema da educação digital e midiática para dentro dos seus currículos e deverão apresentar, então, em agosto de 2026, o novo currículo já com esse tema da educação digital e midiática incorporado, junto com o ato de aprovação nos conselhos locais, né? Então, é muito importante que a gente entenda aqui a necessidade dessa atuação conjunta entre secretarias e conselhos para garantir que a gente vá conseguir atender a condicionalidade número 5 do VAR Fundeb e não ter nenhum prejuízo no recebimento da complementação da União em 2027. Né? Então, o prazo do Conselho Nacional de Educação é de revisão desses documentos curriculares até dezembro deste ano, para que no ano letivo de 2026 a gente já inicie essa efetiva implementação com os currículos revisados. Em agosto é o momento de comprovação efetiva para o Ministério da Educação de que a condicionalidade número 5 do VAR Fundeb, que fala exatamente da necessidade de alinhamento aos referenciais curriculares nacionais,
esteja atendido, né? E esse atendimento depende da aprovação dos conselhos. Então, trago, acho que aqui, a importância do papel de vocês nesse processo para garantir que não teremos aqui impactos do ponto de vista de financiamento em nenhum dos sistemas de ensino, mas mais do que isso, e por isso que estamos aqui em 4 encontros formativos, valorizar a importância das Ana, Ficou te sem som. mudaram. Sem querer, acho que alguém mudou. Voltei, não, tranquilo. Então, muito importante vocês entenderem, né, o papel dos conselhos, necessidade de colaboração aí com as secretarias de educação, para que as análises do conselho sejam feitas dentro desses prazos, para que não impacte aí no recebimento dos recursos de complementação da União, mas muito importante que a gente entenda também a importância da atuação dos conselhos para garantir que os documentos curriculares atualizados pelas secretarias de educação sejam, de fato, pautados, né, por todo esse debate que a gente trouxe aqui, todos esses normativos, e que a gente consiga trazer para dentro do currículo essa visão realmente completa que prepare os nossos estudantes para serem cidadãos digitais. Pode passar. Acho que aqui, então, só ainda sobre essa questão da complementação do VAR Fundeb, né, o que ficou já estabelecido, aprovado na CIF. Então, aqui, em agosto do ano que vem, como eu falei, os entes vão ter que apresentar os referenciais curriculares, né, que contemplem as competências e habilidades previstas na Base Nacional Comum Curricular e na BNCC Computação, trazendo essa visão de educação digital e midiática, e o ato de aprovação conforme o regramento do sistema de ensino, né? Então, nos sistemas de ensino em que for necessária a aprovação do conselho, que acho que a maioria aqui dos conselhos estaduais, esse ato de aprovação também vai ter que ser apresentado. E só vão ser considerados atos de aprovação com data posterior à aprovação desse complemento da BNCC Computação, que foi em 4 de outubro de 2022. Pode passar. Vou acelerar aqui para não tomar tanto mais o nosso tempo. O que o MEC tem feito, então, para apoiar as redes, né? Então, a gente está aqui falando hoje com vocês, conselheiros, mas a gente está, desde o ano passado, né, numa assessoria aí ofertada para todos os estados, para os 26 estados, e com uma especialização de educação digital e midiática, hoje em andamento, que foi ofertada para todos os municípios, mais de 4.700 aderiram a essa especialização. Agora, no próximo mês, a gente já começa, próxima semana, a gente começa vários encontros presenciais em todas as regiões do país, fora já essas 124 reuniões já feitas a respeito desse tema. Então, bastante formação e apoio vindo aqui do Ministério da Educação para que as secretarias de educação consigam, de fato, se preparar para fazer alteração nos seus currículos, para pensar a formação de professores e a implementação de estudo na rede. Pode passar. Obrigada. Tem um material também que a gente queria muito recomendar a leitura aqui por todas e todos vocês, que é o Guia de Educação Digital e Midiática, feito aqui pelo Ministério da Educação, lançado no começo desse ano. A gente vai deixar aqui depois links para as leituras de vocês, mas a gente fala exatamente sobre esse tema, né, de forma resumida, como elaborar um currículo, como implementar esse currículo dentro das escolas. Então, esse material aqui, acho que é o principal material nosso de referência do MEC, de apoio, e também muito interessante de vocês conhecerem, e recomendamos aí muito a leitura. Pode passar, né? Tudo isso, gente, depende para funcionar, né, do papel absolutamente fundamental dos nossos professores, né? Então, por isso que a gente lançou no ano passado o referencial de saberes digitais docentes, que traz as competências que nós precisamos desenvolver nos nossos professores a respeito desses temas. A gente tem uma ferramenta de autodiagnóstico, que também vamos falar no nosso 4º encontro, para apresentar para vocês, que pode apoiar muito o trabalho dos nossos professores de entenderem, né, se entenderem e pensarem suas necessidades de formação, para as redes também pensarem suas necessidades formativas. E a gente tem mais de 80 cursos hoje disponíveis já no AvaMec, né, mais de 340 certificados, 40 mil certificados que a gente já emitiu desde 2023, com cursos relacionados a essas temáticas. Então, tem muito material já à disposição das redes, dos sistemas de ensino, para conseguirem utilizar nessa trajetória de implementação da educação digital e midiática. Deixa eu passar. Seguindo, gente, acho que
importante trazer aqui, né, para além desses materiais relacionados à parte de currículo, esse ano foi um ano muito importante de implementação da lei que restringiu o uso não pedagógico dos celulares nas escolas. Então, esses 3 guiazinhos bonitinhos aqui em cima são materiais de apoio para os sistemas de ensino das escolas, secretarias e também para as famílias, né, sobre um guia consciente aí de utilização de tecnologia por crianças e adolescentes dentro das escolas. A gente recomenda muito a leitura também. Tem um material bastante robusto do governo federal, que foi lançado também esse ano, que é esse guia sobre usos de dispositivos digitais, que é um material intersetorial, que olha para a educação, para a saúde, para preocupações de segurança também. Então, tudo isso está bastante, é material bastante robusto, que está à disposição aí das redes. Pode passar. Muito com esse olhar aqui de segurança e bem-estar das nossas crianças e adolescentes na internet. Temos discutido, não vamos falar tão detidamente hoje ainda, mas esse tema também da inteligência artificial na educação, que está muito relacionado com esse tema da educação digital e midiática, né? Uma nova camada de desafio e de oportunidade também que é colocada em relação a tudo isso que a gente conversou agora, né? Então, temos já cursos disponíveis no AVAMEC sobre inteligência artificial e vamos ter aí uma orientação mais formal do Ministério da Educação, no modelo de referencial nacional, que vai ser lançado aí também em breve para orientação de todas as nossas redes. Pode passar. Trouxe aqui também, gente, um pouco do status dos currículos estaduais já aprovados em análise, né, as últimas informações que a gente tinha recebido das secretarias de educação, dos sistemas de ensino. Então, temos aí já no estado do Amazonas, do Espírito Santo, de Goiás, Mato Grosso e Paraná, currículos já aprovados no âmbito do Conselho Estadual de Educação. Temos em análise já para alguns dos conselhos aqui, então devemos ter conselheiros aqui, provavelmente estão nesse momento lendo os currículos, né, de Alagoas, Maranhão, Minas Gerais, Pará, Sergipe, Tocantins, e outros estados aí ainda nesse processo de elaboração e precisando em breve, então, acho que outros conselhos também vão receber esses documentos sendo formulados aí pelos estados. Pode passar. Gente, finalizando, queria deixar aqui, né, todos os links desses materiais que a gente mencionou, que eu mencionei aqui ao longo da minha fala. Então, tudo está reunido na página da Estratégia Nacional Escolas Conectadas do MEC. Tem os guias voltados para os gestores, tem materiais voltados para pais e responsáveis, tem o link aqui dos cursos à disposição, né, dos profissionais da educação como um todo, dentro do AVAMEC. Então, bastante coisa disponível. Sei que é bastante informação também que a gente trouxe aqui hoje, mas acho que é um pouco dessa relevância do tema que eu queria que ficasse muito clara aqui com vocês nos conselhos, que vocês levassem aí para a discussão dentro do contexto de cada um de vocês. Esse tema da educação digital e midiática é um tema que está muito relacionado ao bem-estar das nossas crianças e adolescentes hoje, ao bem-estar das famílias, né, a segurança também das nossas crianças e adolescentes no mundo online, mas que também diz tudo a ver sobre o futuro delas nesse mundo louco hoje, em que a tecnologia tem cada vez tido um papel mais importante e fundamental, né? Então, eu acho que mais do que, acho que se eu tivesse que deixar aqui, acho que um recado para vocês, conselheiras e conselheiros, é que o papel de vocês, né, neste momento de estar junto, estar próximo das secretarias de educação, para ajudar a construir, né, uma melhor visão desse tema é super fundamental. Então fica aqui o convite para que todos e todos vocês realmente se engajem nessas discussões, colaborem com as secretarias também, tendo em vista os prazos apertados que a gente tem de conseguir avançar nesses temas, mas prazos apertados exatamente por conta dessa visão do Conselho Nacional de Educação, que entende a urgência dessa temática, a urgência da gente preparar os nossos estudantes para esses desafios e oportunidades que estão postos. Esse link aqui, gente, esse QR Code, é que a gente vai ter um tempinho agora, não sei, sei que já nos estendemos aí um pouco mais no tempo, mas para vocês terem oportunidade de tirarem dúvidas. Então, quem quiser mandar alguma dúvida aqui, é só entrar ou pelo QR Code, né, ou entrar aqui no slido.com e digitar esse código que está aparecendo na tela, para que a gente consiga aí
ver algumas perguntas de vocês sobre esse tema. Lembrando que temos mais 3 encontros, então ainda vamos falar muito de formação, falar muito do papel específico de análise dos conselhos, né, dessa checklist aí do que é importante vocês se atentarem na avaliação dos currículos, e vamos aí também falar ainda mais profundamente sobre esse tema da educação digital. O material será disponibilizado, então, para vocês por e-mail, né? A gente manda aí o link da gravação, manda também essa apresentação para que vocês tenham, guardem aí com vocês, e junto aí o pacotinho com esses materiais também que a gente referenciou e avisou aí dentro da apresentação. Dá uns minutinhos para vocês para ver se surgem outras dúvidas. Se surgirem perguntas que sejam que já estejam ali, que alguém escreveu, por exemplo, essa, quando transversal, toda a BNCC precisa ser contemplada. Se for dúvida de mais alguém, vocês podem votar também na pergunta para a gente não ter perguntas tão parecidas. Já tem perguntas aí, Ana. Deixa eu baixar aqui. Vamos baixar. A lista de presença está no chat, eu vou mandar novamente, que o pessoal do FONSED que fez. Ana, acho que já está para ir tirando. Estão vendo, vamos, o de São Paulo. O currículo de São Paulo é um que já estava em consulta pública já, então sei que a Secretaria Estadual de Educação já estava alterando o currículo, então teremos alterações sim. Então, para os municípios de São Paulo, né, que aderiram ao currículo estadual, teremos alteração. Então, teremos alteração, na verdade, em todos os currículos estaduais, então é importante vocês se atentarem a isso, discutirem também, né, no âmbito dos conselhos municipais, essas alterações, depois caminhos de implementação. Os conselhos já precisam elaborar a resolução de diretrizes para a secretaria seguirem, também sobre o papel dos conselhos, né? Acho que existe tanto um papel aí possível de ser feito dos conselhos prévio à discussão dos documentos curriculares e também posterior aí ao recebimento da proposta de alteração curricular pelas secretarias de educação. Podemos tê-lo como um anexo junto à matriz curricular. Sim, não existe nenhuma restrição de que isso seja feita como um anexo, mas a gente recomenda, e eu acho que bastante importante, que seja feita de fato uma releitura, digamos assim, do currículo hoje das nossas escolas, de forma a ver também potenciais melhorias de trazer esse tema da educação digital midiática de forma transversal também em outras áreas do conhecimento, né? Então, o que eu quero dizer com isso? É possível que seja feito só como um anexo, mas a gente sabe que tem potencialidades muito grandes da gente trazer essa temática da educação digital midiática associada, por exemplo, com coisas que já estão previstas hoje no currículo atual, dentro da área de matemática, dentro da área de língua portuguesa. Então, não existe nenhuma restrição que seja feito dessa forma, mas a gente entende que é muito legal e importante que essa reflexão, né, dessa temática aqui transborde, digamos assim, para o currículo como um todo e que vocês consigam discutir, né, depois de analisado tudo isso, a integração de todas essas temáticas dentro do currículo. Sou de município que adere ao currículo estadual. Como vocês vão verificar isso no VAR Fundeb? Então, o município vai ter que declarar dentro do questionário, né, do VAR Fundeb, que é um município que adere ao currículo estadual e estando, né, o currículo estadual alinhado ao sistema da educação digital e midiática, a gente vai, o município aderente, então, fica habilitado no VAR Fundeb, né? Então, por isso, bastante importante o papel aqui dos estados, dos conselhos estaduais, de entender que estão aí legislando, né, aprovando currículos para todo o sistema de ensino e entender a importância também aí do seu papel para não afetar negativamente, né, municípios que aderem hoje aos currículos estaduais. Acho que foi, Ana. Aí tem só esse da presença, pessoal. Eu coloquei agora link aqui link de novo, né? no chat do Teams, vocês conseguem acessar. E aí aqui, acho que só reforçando, então, para a gente não passar tanto do tempo.
agradecer mais uma vez a presença de todos, a gente está com 300 pessoas aqui desde o início, então muito legal a adesão, a atenção de todos. De novo, para quem perguntou dos materiais, a gente vai montar um e-mailzinho ainda hoje já com a gravação de hoje e o material, né? E aí no final dos 4 ciclos a gente também envia, né, esse resumidinho de tudo. Na próxima semana, queria convidar vocês para esse momento das macroetapas para avaliação dos currículos. Então, a gente vai trazer a conselheira Kátia Smolli e também vamos trazer a Alice Carraturi, Maria Alice Carraturi, que também já foi conselheira e que elaborou um material para vocês, né, um checklist dessas etapas. Então, hoje foi um pouco mais protocolar, a gente teve esse processo de abertura e tudo, mas a ideia é que a gente consiga interagir um pouco mais nos próximos ciclos. E, enfim, depois no dia 6 a gente fala sobre avaliação qualitativa dos currículos. Então, a professora Paula Menezes vai trazer um pouco de algumas avaliações que ela realizou, amostragem de alguns currículos de municípios e estados, para contar para vocês também um pouquinho. E, por fim, falar sobre a importância da formação docente para o currículo e, como a Ana mencionou, o impacto disso, né? Como que essa questão da formação também acaba influenciando também na opção pela estratégia de implementação, né? Se por transversal ou por componente específico. Então, para quem... Vou mandar novamente para o pessoal do FONSED e da UNCME, para que quem ainda não se inscreveu pode se inscrever novamente, né? A gente vai mandar o link novamente do próximo encontro, dessa mesma forma, então envio como convite e reforço no e-mail, tá bem? E não sei se a Ana ou a Anitta querem complementar. Estou lendo aqui os comentários no chat, estou muito feliz que a gente fez valer o tempo de vocês. Não, gente, acho que só Ou Sara e agradecer. Fabiane também, né? Sim, fiquem à vontade. A gente queria só agradecer muito a presença de todas e todos vocês. Continuem com a gente nos próximos encontros, que a gente vai ter tempo aí de aprofundar mais, acho que inclusive outras questões, né? Então, essas dúvidas também aí formais sobre essas etapas de avaliação, a gente trata mais no próximo. Então, por favor, aí continuem engajados, que os nossos próximos encontros também vão ser muito legais. Mas muito obrigada. Perfeito. Sara, Fabiane, tem algum comentário? Querem trazer alguma coisa? Não, só falar da importância desse engajamento e que a gente possa estreitar cada vez mais as nossas ações. Estava aqui conversando com o Felipe Michel de, inclusive, alguma orientação conjunta entre FONSED e UNCME, para poder orientar os conselhos no que pensar e quais principais aspectos que nós não poderíamos abrir mão, né? Então, isso também acho que vai corroborar e vai auxiliar os conselhos municipais de educação, até para que a gente também possa trazer algumas questões que nós já havíamos acordado no período quando nós fizemos os referenciais curriculares estaduais a partir da BNCC, lá em 2018. Então, que a gente já via FONSED e UNCME também feito algumas ações conjuntas para efetivar os referenciais curriculares estaduais e municipais. Reforço, né, o agradecimento e agradecimento pela presença também. Fiquei muito feliz com o engajamento, né? Isso ter mais de 300 pessoas aqui na sala significa que a temática é muito relevante, né? Eu só queria reforçar, eu vi uma pergunta aqui no chat, se é só para conselheiros ou para assessores técnicos também. E é para assessores técnicos também. Acho que a importância dessa formação é que as pessoas que vão analisar esses currículos tenham um entendimento do que precisa de ser feito, o que precisa de ser analisado, né, Ana e Marina? Me corrijam, assim, mas Não, entendo por que sim. favor. Então, por favor, né, compartilhem, porque esse é o objetivo, que a gente tenha mais instrumentos quando a gente for fazer essa análise nos nossos conselhos, né, estaduais e municipais. Tá bom? E aí, bom, pelo menos estaduais, né? A UNCME, eu não sei como está organizando essa participação, né, Fabiane? Mas, enfim, a ideia é que a gente consiga instrumentalizar as pessoas da melhor forma possível. E, de novo, teve perguntas aqui de novo. A reunião está sendo gravada, o link vai ser compartilhado e o pessoal do MEC vai compartilhar todos os documentos, né, que eles compartilharam aqui com vocês.
Tá bom? Muito obrigada e reforço É. para preencherem a presença. Obrigada, pessoal. Muito obrigada pela presença. Vou encerrar aqui a gravação. Pronto. Um abraço, gente. Boa tarde aí para todos.